Então, a gente vai iniciar essa análise da lunação aquariana para que a gente possa se preparar para esse ciclo essa alunação, então, ela vai do dia 29 de janeiro até o dia 27 de fevereiro. Então, primeiro eu sempre trago esses slides, né? Então, para quem está me ouvindo no Spotify, esse áudio ele também tem um vídeo no YouTube. Então, o que que se trata uma lunação? E até fazendo um parênteses, eu tenho a Lua, Vênus e Saturno em Aquário. Então, quanto a gente vai reformando os padrões, muitas vezes eu crio um padrão de tipo horóscopo, um padrão ali de slides, e eu vou reformando cada vez, né? Enfim, fecha parênteses. Então, o que é uma lunação? A lunação, ela é um ciclo da Lua, é um ciclo lunar de aproximadamente 29 dias e meio, então aproximadamente um mês, onde a gente atravessa as 4 fases lunares, né? Então a fase nova, crescente, cheia, minguante. Então a lua nova, ela se inicia com o encontro, a conjunção da Lua com o Sol no mesmo signo. No caso, aconteceu no signo de Aquário, então por isso nós estamos na lunação aquariana. Aí a gente vai atravessar a fase crescente, que é o momento que a Lua faz quadratura com o Sol, a fase cheia, que a Lua se opõe ao Sol, então eles ficam em signos opostos no momento da fase cheia. A fase minguante, que é essa segunda quadratura com o Sol, né? Esse ângulo de 90 graus. Então, a gente atravessa essas 4 fases, cada uma tem a duração de aproximadamente uma semana, tá? E esse mapa da lunação, desse momento do encontro da Lua com o Sol, ele pode ser analisado a partir da visão, né, da perspectiva da astrologia mundana, que é um dos ramos da astrologia. Então, eu até tenho vídeos no canal em que eu comento alguns dos ramos de estudo da astrologia. A gente tem astrologia horária, a gente tem astrologia letiva, a gente tem magia astrológica, tem astrologia médica, enfim, a astrologia mundial é um ramo à parte. Então, a astrologia mundial ou mundana é um mapa estudado para prever acontecimentos relacionados aos países, política, economia, governos, fenômenos naturais, e normalmente é aberto para cada capital para fazer previsões coletivas, e é um estudo que ele precisa de muito contexto, então com contexto histórico, sociológico, né, em todos os níveis assim sociais, para poder fazer previsões mais assertivas. Assim como a gente estuda o contexto para fazer uma previsão, né, de mapa natal, para fazer uma previsão coletiva a gente precisa de muito entendimento, então é um estudo muito aprofundado, tá? Então, aqui a gente está mais voltado para essa questão para utilizar no nosso mapa natal, né? A partir da astrologia natal. Então, para planejamento pessoal, para organização, decisão, aproveitar esses momentos mais férteis, tá? Então, o que que é a Lua, né? Tá, já entendi, é um ciclo da Lua, mas o que que a Lua influencia, né? O que que ela rege? Na verdade, o que que ela reflete, né? Porque o princípio da astrologia é o princípio da correspondência. Então, tudo que está em cima está no céu, tudo que está na terra está no céu, né? Tudo que está em cima está embaixo. Então, quando a lua cresce, ela tende a fazer a gente crescer também, né? Enfim, mas ela vai falar sobre o nosso corpo, sobre mudanças, ritmos, ciclos, nutrição, emoções, fertilidade, humor, clima. Também fala sobre a nossa ancestralidade, o nosso passado, memória, hábitos. Isso aqui num panorama geral. Em cada mapa, ela pode reger coisas diferentes. Às vezes, a lua rege a sua irmã, a lua rege o seu trabalho, tá? Então, isso aqui a gente está falando sobre linhas gerais, né? Para todo mundo. Então, a lua nova é sempre esse momento de intenção, porque a lua acaba de encontrar o sol traz essa visão, traz essa clareza, né? Traz essa capacidade ali de enxergar, né? Ele ilumina os caminhos. Então, é um bom momento para intencionar, para iniciar mais nesse sentido de reflexão, de introspecção, de meditação, tá? Porque o momento bom mesmo para criar algo, materializar, é a lua crescente, né? Então, vai falar sobre desenvolvimento, ações, né? Superar obstáculos. A lua cheia já seria um momento de colheita, né? De celebração, de resultados, de manifestação. E a lua minguante é o momento que a lua está desaparecendo no céu, então favorece encerramentos, liberações, finalizações, limpezas, né? Detox, conclusão, reflexão, ajustes e por aí vai. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre as luas, né, que vão acontecer nessa lunação. Então a gente tem essa lua nova no signo de Aquário. Então é um bom momento para renovar, refletir, intencionar, né, focar ali nas suas ideias, no que te traz estrutura mental, né? Então pensar também em novas comunidades, pensar ali em novos movimentos mentais, sociais, conexões mentais. E a gente também tem um ciclo maior de lunação, então sempre que a gente tem uma lua nova em determinado signo, no caso em Aquário, daqui cerca de 6 meses a gente vai ter uma lua cheia nesse mesmo signo, que seria essa grande colheita.
Então, em 9 de agosto de 2025, a gente vai ter essa lua cheia em Aquário, que vai ser quando o Sol está em Leão. Lembra que eu falei que o momento da lua cheia é sempre essa oposição da lua com o Sol, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, pensa ali, como você quer estar em 9 de agosto de 2025? Pensa, reflita sobre isso, principalmente nesse momento da lua nova, tá? No final, eu vou apontar todos os temas para cada um dos signos ascendentes, mas se você já sabe onde você tem o signo de Aquário, olha para ele, né? E para intencionar, né, com mais fertilidade mesmo, porque esse tema já está sendo ativo. Aí a gente vai ter uma lua crescente em Touro, que vai ser ali 6 de fevereiro. Então é o momento da gente criar, desenvolver, agir, seguir, né, em direção do que a gente intencionou ali na lua nova. Pensar que Touro é um signo fixo, então ele estabiliza, ele dá forma, ele traz constância, ele dá corpo, né? Então ter esse ritmo para colocar essas ideias na matéria, né, para ir manifestando, muitas vezes com prazer, né? Conectado com as sensações corporais, que são características taurinas. E aí a gente vai ter essa fase cheia no signo de Leão, né? Então é o momento de se preencher dessas qualidades leoninas. Então o dia ali vai ser no dia 12 de fevereiro. Então, um bom momento para preencher, transbordar, conscientizar da sua capacidade de autogoverno, de autoexpressão, de liderança, de centramento, né? De consciência de si, de conhecimento de si. São características é, leoninas, tá? Então, muitas questões vêm à tona, então é um bom período, assim, para perceber todos esses insights, tá? Que sempre vai depender também do quê? Do que você fez 6 meses atrás, quando a Lua estava nova em Leão, tá? Então, às vezes é legal também pensar, onde eu tenho o signo de Leão? O que que eu vou colher nesses temas, tá? E aí, no dia 20 a gente vai ter uma lua minguante em Sagitário, então é um momento ali que a lua está diminuindo em luz, então a nossa energia pode estar se voltando mais para o nosso mundo interno. Então, é o momento de perceber os pesos, né? Então, fértil para liberar, libertar, deixar aí crenças, né? Principalmente pensando nos temas sagitarianos. Crenças, verdades que estão te limitando, né? Exageros, insatisfações, que é o lado negativo de Sagitário. Então, aqui eu coloquei um trecho do mito relacionado ao signo, né? Mais especificamente a constelação de Aquário, lembrando que signo não é constelação, tá? Foi baseado, foi fundamentado, mas não tem essa relação, né? Não tem no céu essa divisão de 30 graus de cada signo, tá? Isso é uma criação humana, tá? Tem constelações que são muito pequenas, tem constelações que são enormes, tá? Então, o aquário, ele é normalmente representado por Ganimedes. Então, é um jovem que muitas vezes é conhecido pela sua beleza, né? Então, eu vou ler aqui esse trecho, que é do site Constellation of Words, que ele traz esses textos sobre cada uma das constelações, das estrelas fixas. Então, é um site muito interessante, tá? Então, eu vou ler aqui. Aquário é representado por Ganimedes, o belo garoto frígio que foi levado por uma águia. Para a águia, muitas vezes, ou ela serve a Zeus, Júpiter, ou ela é realmente Zeus, Júpiter. Então, tem versões do mito que falam que ele se transforma em águia, né? Então, é levada para o Monte Olimpo para se tornar o copeiro, né? O garçom de Zeus. Ganimedes foi sequestrado, né? Então, ele foi raptado do Monte Ida na Frígia enquanto cuidava de um rebanho de ovelhas. Zeus o viu e se apaixonou por ele, enviando uma águia ou assumindo sua própria natureza de águia para transportar o Ganimedes para o Monte Olimpo. Zeus concedeu a Ganimedes a eterna juventude e a imortalidade e ofício de copeiro dos deuses. E antes era a Hebe que fazia isso, né? Então ele tira a Hebe desse cargo. E até tem essa questão, às vezes, de tirar, né, esse poder das mulheres, essa função das mulheres também tem essa crítica, tá? Então, Ganimedes, aqui vou trazer um outro texto, né? Duas linhas, na verdade, também que está contido no Astronômicas, sobre esse mito, né? Então, Ganimedes, a quem Júpiter teria feito copeiro de Deus, então aqui está mencionando, aqui Aquário se relaciona, né? Arrebatando de seus pais por causa de sua beleza. Então, ele rapta dos seus pais, né? Dos pais de Ganimedes. Então, aqui eu trouxe também algumas características gerais para a gente pensar no signo de Aquário, então pensar o que essa alunação pode trazer, né? Esses temas aquarianos. Então, lembrar que Aquário é um signo de ar, vai falar sobre mente, ideias, pensamentos, né? Fluxo mental. E pensando o ar que a gente respira, o ar que emite som, né? Então, tem todos esses reflexos. Ele é da modalidade fixa, né?
Os outros signos fixos são Touro, Leão e Escorpião, são signos que se aprofundam na estação, né? O Sol, quando atravessa esse signo, é o momento que está é o momento realmente que a estação, ela está naquele momento mais forte, né? Então, ele vai falar de se aprofundar nas ideias, vai falar de, muitas vezes, até teimar em algumas ideias, né? Por isso que muitas vezes Aquário tem essa teimosia também. E que partes do corpo ele rege? Panturrilha, canela, tornozelos, a circulação sanguínea também, né? Pensando até no símbolo de Aquário, que é esse movimento da água, né? Então, ele faz essa movimentação também. E ele é regido por Saturno, na astrologia tradicional, e por Urano, na astrologia moderna. Então, ele carrega essas características saturninas de estrutura, de reforma, e também de Urano, né? De inovações, tecnologia. Então, eu até coloquei algumas palavras-chave que a gente pode associar ao signo de Aquário: inovação, independência, autonomia, tecnologia, ideais, padrões mentais, liberdade, interesses sociais e científicos, tá? Aqui eu também coloquei algumas coisas que a gente pode refletir sobre esse mito de Ganimedes, né? Tirando mais simbolismo para entender muitas vezes. Então, pensar, por exemplo, sobre a águia, né? Que a águia é esse animal que rapta Ganimedes. Então, muitas vezes a águia, ela vai falar, ela representa muito essa elevação mental, né? Então, até eu lembro num curso que eu fiz com a Júlia, que ela fala sobre o mito de cada uma das constelações, dos signos, que ela fala que esse momento de rapto, ele pode ser uma iniciação, sabe? Então, você está sendo levado ali para um lugar mais elevado mentalmente, né? Então, assim, tem vários simbolismos que a gente pode tirar disso, né? Ah, e aqui eu também achei muito interessante que eu peguei essa versão do que seria Ganymedes em latim, né? Então, é do grego e do latim, que seria eu me alegro, né? Ou também meditar sobre, né? Ganymedes, tá? E esse movimento, né? Então, a imagem de Ganymedes, eu até devia ter colocado a foto da constelação aqui, eu esqueci, mas ela é Ganymedes ali com um vaso despejando, né? Então, ele está ali despejando, distribuindo, movimentando. Pode ser esse símbolo de transmitir conhecimento, bênçãos, ideias, né? Então, ele é esse copeiro, é esse garçom. Então, ele faz essa mediação entre o divino, que é humano, né? Ele traz isso. Ele serve para a humanidade, né? Então, garçom nesse sentido de servir, né? Servir, assim, esse fluxo natural. Então, ele está servindo o que ele tem ali de abundante, tá? Então, muitas vezes, o que ele serve, né, pode ser associado com vinho, com o néctar dos deuses, que também pode falar sobre imortalidade, renovação, mas a gente pode pensar na água também como algo que é essencial ao ser humano, né? Então, ele está servindo ali ideias. Muitas vezes, pessoas que têm o signo de Aquário forte no mapa realmente trabalham, né, com engenharia construindo, né, coisas que têm a ver com água e tal. Então, tem essa relação também. E aqui, muitas vezes, ou é um vaso, é uma ânfora, é um cálice, uma jarra, às vezes também tem essa diferença, né? Então, é canalizar recursos, criar técnicas, construir objetos, construir tecnologias para transportar, né? Então, acho isso muito interessante, assim, né? É uma construção de um objeto para transformar, transmitir, para para transmitir, para distribuir, né? E aqui eu coloquei algumas coisas que a gente pode fazer para observar, para aproveitar esse trânsito, né, da alunação. Então, principalmente observar, então, a casa que você tem o signo de Aquário, todo mundo tem todos os signos, observar aonde você tem Saturno e Urano, aprofundar nessas áreas, olhar também aonde está Saturno em Peixes, aonde que está Urano em Touro, que está no céu de agora, e aonde está refletindo no seu mapa, e logo Saturno vai entrar em Áries, Urano vai entrar em Gêmeos, mas isso fica para outro vídeo. Práticas, outra sugestão, né, para esse trânsito, práticas de meditação, gente, né? Consciência da mente, estruturação da mente, percepção, domínio da mente, cuidados com a saúde mental também pode trazer muitas essas questões, principalmente lembrando que a Lua vai falar sobre nutrir, sobre autocuidado. Essa conexão também com os seus ideais, com as suas ideias, com grupos, né, com comunidades, estar em grupos, estar em comunidades, ter essa sensação de pertencimento, né, não se sentir só, perceber que tudo que te atravessa é humano, né, perceber a humanidade em si e nos outros. Muitas vezes, Aquário é muito relacionado com questões humanitárias, né?
Desenvolver disciplina para lidar com a mente e materializar seus pensamentos, para não ficar só no mundo das ideias, né? Então, pensar que tem essa regência de Saturno, que é pôr na matéria, né, tudo. Buscar forma, planejar e estruturar. Então, perceber o ar, né? Perceber o seu fluxo de respiração, o seu fluxo de pensamento, os ambientes à sua volta, as ideias, os ideais que você se nutre ao longo do dia, né? Então, é vendo TV, é lendo jornal, os pensamentos que você tem alimentado também em si mesma, né? E às vezes que você se permite nutrir, né? Então, às vezes você está trocando ideia com a pessoa, ela está falando coisa que não te interessa, e você está ouvindo, de alguma forma você está se nutrindo daquilo. Outra coisa que a gente pode fazer é meditar, estudar, filosofar sobre o futuro, né? Também Aquário tem essa visão futurista, né? De olhar adiante. E perceber, então, né, diariamente esses padrões mentais, esses pensamentos que se repetem, porque uma das características de Aquário também é perceber esses padrões. Por isso que ele consegue reformar. Ele percebe as tendências, percebendo os padrões. E também é importante perceber se você não está se oprimindo mentalmente, né? Se às vezes esse desapego, essa indiferença, esse distanciamento não é uma fuga, né? Algumas datas importantes da alunação: 4 de fevereiro a Vênus vai ingressar em Áries, sai de Peixes. A gente tem o fim do Júpiter retrógrado em Gêmeos. 14 de fevereiro, Mercúrio sai de Aquário e ingressa em Peixes. 18 de fevereiro, o Sol sai de Aquário e ingressa em Peixes. E 23 de fevereiro é o fim da retrogradação de Marte. Então, aqui eu coloquei os temas a partir do seu signo ascendente, quais temas que essa alunação ativa. Então, foca nesses temas, o que que você precisa inovar dentro desses temas. Então, para quem tem o ascendente em Áries, amigos, grupos, coletivos, apoios, esperanças de vida, movimentos sociais. Para quem tem ascendente em Touro, focar na carreira, fama, visibilidade pública, como as pessoas te veem, como as pessoas te enxergam, como você quer ser vista. Ascendente em Gêmeos, focar na espiritualidade, em tudo que é estrangeiro, filosofia estrangeira, língua estrangeira, viagens a países estrangeiros, estudos acadêmicos, conexão com o seu propósito, com a sua verdade. Ascendente em Câncer, finalizações, fins, recursos que vêm dos outros, investimentos, também é um bom momento para lidar com esse medo de finalizar, com medo de fins, medo de encerramento, né? Com ansiedade, ter estratégias para lidar com essa ansiedade. Ascendente em Leão, relacionamentos, parcerias, associações, né? Os padrões, as dinâmicas de relacionamento é um tema que vem à tona. Ascendente em Virgem, práticas de saúde, de cura, hábitos, rituais, fala até sobre animais domésticos. Para quem tem ascendente em Libra, artes, né? Toda a expressão artística, criativa, filhos, diversão, jogos. É uma casa que também fala sobre crianças, né? Romances, às vezes você cuida, você, né, trabalha com crianças. Recreação, todo tipo de lazer, prazer, diversão, hobbies, né? É uma casa que vai falar também sobre a nossa sexualidade, fala sobre romances. Ascendente em Escorpião, casa, lar, família, ancestralidade, bases, raízes psicológicas, nossa vida privada, nossa vida íntima, terrenos. Quem tem ascendente Sagitário, deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens, pode falar de primos, irmãos, vizinhos, parentes próximos, né? Nossa vizinhança. Para quem tem ascendente em Capricórnio, dinheiro, como você lida com dinheiro, com finanças, com bens, móveis, seus recursos, sua nutrição, sua alimentação. Para quem tem ascendente aquário, é o corpo, né? Essa saúde corporal, suas motivações primárias, a sua vitalidade. O que você precisa estruturar nisso? Ascendente em peixes, é a casa 12, né? Saúde mental, inconsciente. Então, perceber esses padrões. Então, às vezes é o momento de fazer uma terapia, né? Porque tem autossabotagem rolando ali, né? Porque tem medos, tem angústia mental, né? Tem muitos padrões inconscientes. Então, pode ser um momento favorável para isso. E para terminar, então, se você tem Sol em Aquário, também pode trazer os temas solares, então, de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade. Se você tem a Lua em Aquário, traz as questões emocionais, de hábitos, de instintos. Se você tem a Vênus em Aquário, expressão afetiva, gostos, expressão do seu prazer. Marte em Aquário, questões de luta, agressividade, conquista. Se você tem Mercúrio em Aquário, comunicação, pensamento, ideias, trocas. Júpiter em Aquário, fé, verdade, espiritualidade. Saturno em Aquário, responsabilidade, limites. Urano, né? Urano vai aprofundar as questões de pensamentos. Netuno, a questão emocional, né? Do inconsciente emocional. E Plutão em Aquário é o que a gente está no momento, né?
Então, de alguma forma, ele está aprofundando os nossos pensamentos, os nossos medos de ser julgado por um grupo, os nossos medos sobre tecnologia, nosso medo de ter o pensamento controlado, né? Então, tem essas questões aquarianas que estão vindo à tona para serem expurgadas, curadas, tá? Então, aqui eu também deixei algumas das leituras que eu faço, se você quiser aprofundar. Então, tem a leitura das previsões astrológicas, principalmente para quem tem o Sol em Aquário, né? Porque a maioria das técnicas de previsão que eu utilizo vai de um mês para o outro, então é sempre bom fazer próximo ao aniversário, porque daí você consegue acompanhar os 12 meses. Mas também pode fazer a qualquer momento. A leitura da alunação, que é uma leitura que eu faço trazendo aconselhamento do tarô, e também eu olho cada uma dessas luas que eu mencionei, eu olho o que ativa no seu mapa. E eu também faço a leitura da mandala astrológica, né? A partir das cartas do tarô, que é um conselho para 12 áreas da sua vida, e pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. E também tem outras leituras lá no meu Instagram, ali no destaque escrito atendimento, se você quiser saber mais. Então é isso, uma boa alunação para gente.